Você sabe dar preço para o seu cliente? Você, meu amigo, meu colega, meu aluno, cabeleireiro, cabeleireira do segmento da beleza, você ainda tem confusão, preocupação, receio de estar dando o preço certo para o seu cliente? E a sua comissão? Você sabe que a sua comissão está atrelada a como dar preço para o seu cliente? Que se a sua comissão for muito alta, o cliente acaba sendo penalizado ou vice-versa? O tema da live de hoje é como dar preço para o seu cliente e se você sabe definir as suas comissões de salão de beleza. Se você tem dificuldade, vem comigo. Há muito tempo eu vejo muitos profissionais do segmento com essas dúvidas, com essas preocupações. E normalmente é comum em curso a gente escutar: professora, quanto que eu pago de comissão por minha manicure? Professora, quanto que eu pago de uma comissão de química para o meu profissional? Professora, um serviço que demora muito, como mechas, quanto que eu pago de comissão? A questão da comissão, por muitos anos, ela virou um padrão, uma cópia de um salão para outro. Mas uma cópia que virou cultural. Então, assim, uniformizou a comissão, mas não uniformizou os custos. E é importante que a gente entenda que cada empresa ela tem um custo. Cada empresa tem uma realidade. Cada profissional tem o seu valor. Cada cliente, aquele que você precisa dar o preço, também tem um valor. Por quê? Tem pessoas que estão ligadas ao preço. Tem pessoas que estão ligadas ao valor. E valor é uma construção pessoal. É importante que a gente saiba que preço está atrelado em baixar o valor que o cliente vai pagar. E valor são valores agregados que o cliente, o consumidor final, paga no pensamento que valeu a pena, no pensamento que é um investimento. E para que eu saiba separar o valor de preço, eu preciso entender de custos. Empresário de qualquer natureza, de qualquer segmento, se ele não souber dos custos, se ele não souber do básico, acaba atrapalhando. E esse tema da live de hoje, ela não é só para o segmento da beleza. Segmento da beleza é um norte que eu direciono porque é o meu mundo. É o meu mundo, é o mundo da maioria dos meus seguidores, dos meus alunos e também não só dos meus clientes, porque os meus alunos são meus clientes, os meus gestores são meus clientes, os donos de salão, na verdade. Com quase 30 anos de salão, eu acredito que é uma pergunta que não se esgotou e que ao mesmo tempo não tem uma resposta certa, padronizada, rotulada. Se eu estou pagando certo para o meu consumidor, para minha equipe, e se eu estou dando o preço correto para o meu cliente. E eu costumo dizer que o mesmo produto aqui no meu setor pode custar 3 vezes mais caro em outro local por causa dos custos. E é comum as pessoas chegarem e falar assim: qual que é o valor da sua escova? Um exemplo, né? E você responder 40, 45 reais. E o cliente responder para você: ah, mas ali faz por 30, 35. Aí a vontade que dá é a gente perguntar qual que é o valor do aluguel de onde você está falando. Você está fazendo um comparativo de uma sala de um aluguel de um salário mínimo ou de quase um salário mínimo ou bem abaixo de um salário mínimo. Está fazendo um comparativo de uma sala que tem um custo maior, 2, 3 vezes mais o valor desse valor do comparativo que você está fazendo. E para que eu possa definir tanto os meus preços para salão de beleza ou os meus preços de comissão para o profissional,
tem duas coisas linkadas, duas não, tem várias coisas linkadas. O preço, o valor da comissão e o valor de dar ao cliente, eles estão entrelaçados, porque todos os dois dependem de 5 passos que nós vamos discutir hoje. O primeiro passo é saber o valor dos custos fixos, o valor da sua hora, o valor do produto que você está utilizando, o valor da comissão que você paga e uma prática que você pode fazer para ver se você compreendeu tudo isso. Para você que está chegando agora, talvez não, é interessante que você dê uma paradinha e que pegue um papel e caneta. Eu acredito que o papel e caneta te ajuda a fazer um exercício de memorização para que você possa me acompanhar e fazer as atividades ou me acompanhar dentro da sua realidade. Porque o meu valor é muito diferente do seu. E é importante que a gente dê a César o que é de César, o custo para quem tem realmente custo. Outros têm investimento. Então vamos lá, pessoal. Para quem já pegou papel e caneta aí, vamos anotar. Para quem estiver chegando agora, o tema da live de hoje é: você sabe dar o preço para o seu cliente? E você sabe definir a comissão do seu profissional? Bom, então imagina aí o que você tem no primeiro passo, o que você tem de custo na sua realidade. Na sua realidade do seu segmento da beleza, ou seja, da sua empresa. Então, eu preciso lá anotar o que eu tenho de custo, né? De custo real. O que a gente chama de custo real? Aquele que independe de entrar qualquer cliente, o valor existe. Ou seja, as contas fixas, né? E para que eu possa fazer uma escova, para que eu possa fazer uma maquiagem, para que eu possa fazer uma química, um mega hair e vários outros serviços de salão de beleza, é importante que eu elenque os custos. E lembre-se que mesmo que você diga que você não paga aluguel, que o seu salão é na sua casa, você tem que imaginar que a sala que você usa na sua casa, se você fosse alugar, quanto você pagaria por ela? Você teria que simular esse valor e fazer uma retirada. Essa retirada, ela só vai te ajudar a te ver como empresária, a ter uma visão como empreendedor. Então, o que eu preciso? O primeiro passo seria as contas fixas. Nas contas fixas, eu posso elencar o valor da minha água, né? O valor, coloca aí, se você tiver com papel e caneta na mão, você coloca o valor da sua água. Eu fiz uma conta redonda para que vocês possam me acompanhar e vocês possam organizar dentro da realidade de vocês. Se você não quer fazer isso como pessoa jurídica, talvez seja interessante você fazer como pessoa física, para ver quanto que você precisa por dia para sustentar a sua família, ou quanto custa cada hora trabalhada do seu dia, né? Então vamos lá, coloca aí o valor da sua água, o valor do seu aluguel. Se você paga contador, que você coloque contador. Hoje a gente sabe que contador, para quem é MEI, normalmente paga os serviços que o contador faz, particularmente. Para quem já tem aí empresa, que é simples, está em outra segmentação, tem uma quantia X. E essa quantia hoje, ela varia desde R$200 até 2 salários mínimos. No nosso segmento da beleza, pelo menos na nossa região aqui, é usual pagar de 30% a 50% do valor do salário mínimo da manutenção dos honorários de um contador. Então, não posso deixar de pensar nas despesas bancárias, que as despesas bancárias elas existem, a não ser que você tenha uma movimentação muito grande, muito interessante e que seu relacionamento com o banco te libere ela. Mas se você não tem a despesa com o banco, você deve ter outras despesas aí, como juros, cartão de crédito, cartão de cheque especial. E se não tiver, não coloca ela.
Energia elétrica, que é sua luz, principalmente se você usa muito ar-condicionado, se você deixa muitas lâmpadas acesas, qual que é a média que você utiliza por mês. Se você é MEI, coloca o valor do MEI também, o valor da sua internet, do seu telefone, é importante, e a taxa do seu cartão. A taxa do seu cartão você vai fazer uma média entre o débito, o crédito, e se você antecipa, faz a média da antecipação também. Se você faz o parcelamento, é importante que você faça a média do seu parcelamento. Então, você unifica débito, crédito, parcelamento, antecipação e o valor da máquina, do aluguel da máquina, se você tiver, faça essa somatória, faça a média para você colocar dentro das suas contas fixas. Logicamente, se você tiver mais coisas, você coloca aí, cada um dentro da sua realidade. Esse é o primeiro passo. Se eu visualizo os fixos, fica mais fácil de eu fazer a minha formação de preço, porque a minha formação de preço, o primeiro passo é saber o que já está embutido na venda do serviço que eu já estou contando com esse valor, né? O segundo passo é saber o valor da sua hora trabalhada. Então, já encontrei o valor dos meus fixos, tá? Vamos simular, como eu disse para você, queria fazer uma conta redonda para que facilitasse. Você vai colocar R$1.000, 2, 10, o que for sua realidade. Eu fiz uma conta de 2.600. Por que eu fiz uma conta de 2.600? Só para você poder me acompanhar com mais facilidade. Considera-se que o salão fecha só os domingos. Se o mês tem 30 dias, ele fecha os domingos, então ele tem 26 dias trabalhados. O que eu fiz? Eu fiz de conta que todos os meus fixos, se eu tiver secretário, eu ponho secretária também, mas todos os meus fixos, água, luz, telefone, aluguel, contador, o MEI, tudo que na verdade realmente existe, eu coloquei 2.600. Esses 2.600 eu dividi pela quantidade de dias trabalhado, que no meu caso, nesse exemplo, foi 26 dias, que tem 30 dias o mês, mas eu descontei os domingos e ficou 26 dias. Se eu tenho 2.600 e divido por 26 dias, eu tenho R$100 por dia, né? Então, para isso que eu preciso entender desmembradamente, para que eu possa acompanhar esse processo. Se o seu valor for R$1.000, se o seu valor for R$5.000, se você folga 2 dias por semana, você vai tirar domingo e segunda. Se você folga só um dia, você vai tirar só na segunda. Então, para quem está chegando aqui agora, o tema da live de hoje é: você sabe dar o preço para o seu cliente? Você sabe pagar comissão para o seu profissional? E para que eu possa dar o preço para o meu cliente, para que eu possa pagar o meu profissional, para que eu não tenha prejuízo, o primeiro passo é eu saber o valor de todos os meus fixos mensais. Encontrei o valor da minha água, luz, telefone, aluguel e tudo que é fixo, independente de entrar um cliente, eu vou dividir pela quantidade de dias trabalhados. Neste exemplo, nós tiramos só os domingos do mês, pegamos 2.600, que é um valor que nós simulamos, e dividimos por 26 dias, que dá R$100 por dia. Mas aí, se eu encontrei o valor do dia, você sabe que o seu domingo fechado dá R$100 por dia. Agora, qual que é o meu próximo passo? Eu encontrei o valor do fixo, sei o valor do meu dia, eu preciso encontrar o valor da minha hora trabalhada. Então, vamos pensar que nós abrimos o salão por volta de 8 horas da manhã. Um horário assim, vamos pensar num horário comercial. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 horas por dia. Então, se nós temos R$100 por dia e nós trabalhamos 10 horas por dia, R$100 dividido por 100, que daria R$10 a hora.
eu acabei de encontrar o valor da minha hora. Mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui nesse momento em relação à hora, para que vocês prestem muita atenção. Existe uma taxa já utilizada em hotelaria, em ônibus, avião, em lugares que a gente conta com local marcado, ou seja, que você vai completar todo aquele espaço. Então já existe um estudo que fala que todos os seus horários marcados, seja até mesmo num cursinho, num particular, num contrato qualquer, num coffee break, você tem que desprezar 30%. Por que 30%? 30% é a taxa de ociosidade que existe no segmento da beleza, nem qualquer outro segmento. Você não consegue lotar um ônibus 100%, os 44, 45, 46 lugares. Você não consegue lotar um hotel 100 lugares, 100%. Você não consegue lotar um hospital 100%. Nós não estamos falando de alta temporada. A alta temporada ela é atípica. E nós não, no salão de beleza, se nós temos 10 lugares, quando eu falo 10 lugares, contando com todo o espaço, desde a manicure, a cabeleireira, a depiladora, a esteticista, nós gostaríamos de ter 10 profissionais trabalhando em 10 horas por dia, mas nós temos o tempo de ociosidade, o tempo que não tem lotação, aquele tempo que, independente de ter cliente, ele é ocioso. É o tempo que você mexe no celular, é o tempo que você vai ao banheiro, é o tempo que você para almoçar, é o tempo que você vai ao banco, é o tempo que não tem cliente. Então, a conta que era para você fazer R$100 dividido por 10 horas, você vai fazer R$100 dividido por 7 horas. Por quê? Porque vai ficar mais fácil de você saber o valor da sua hora. E aí, facilita para que você já pense que você tem aí uma reserva de como é que fala? De superlotação. Bom seria se nós tivéssemos todos os lugares dos restaurantes cheios, todos os lugares do salão cheio, todos os lugares do curso cheio, mas infelizmente sempre tem um contratempo. Tem alguém que falta, tem alguém que de última hora avisa que não vai ou que não avisa. Tanto é que nos cursinhos que normalmente a gente costuma dar, quando um aluno não vai e não avisa a tempo de reposição, é descontado no contrato dele, na devolução do dinheiro, 30%, que é o que a gente comprometeu com o certificado, que a gente comprometeu com o coffee break. Então, assim, que foi uma perda para contar com aquele aluno. Como também para salão de beleza, se você tem 10 lugares lá, normalmente a sua conta é por 7, que nós estamos dispensando em aumento de 30%, os estudos falam que é 35%. Como desde o início eu falei que ia fazer uma conta rasa, então estou fazendo uma base de 30% de tempo de ociosidade. Então eu encontrei o valor, eu já tenho o valor dos meus fixos, eu tenho o valor do meu dia, eu tenho o valor da minha hora, pensando no valor, no tempo de ociosidade, que é de 30%, no máximo 35% do tempo do seu salão de beleza. Se são 10 lugares, nós estamos contando com 7 lugares preenchidos. E isso ainda sabemos que pode ser que você não lote os 7 lugares. Então, às vezes, a margem de ociosidade é maior. E se você tem 10 lugares e sempre 5, 6 está vazio, está na hora de você pensar em diminuir o seu espaço, diminuir os seus profissionais e às vezes até para um lugar menor, porque você está pagando um valor alto para ter um fixo alto para não ter retorno. E se eu não dou importância para minha cadeira lotada, minha cadeira utilizada, eu estou tendo um móvel parado,
um móvel, uma cadeira ociosa, uma maca ociosa. Depois que eu sei desses 3 passos, eu preciso ter clareza de cada grama do meu produto. Porque para que eu possa pagar, para que eu possa dar o valor para o meu cliente, para que ele saiba que está sendo justo, eu tenho que ter segurança para que eu fale para ele. Para que eu não tenho que justificar, mas que eu tenho que falar, que eu penso para mim, que eu estou pagando, que o meu cliente está pagando tanto valor, porque eu já tenho tanto comprometido com o meu profissional, eu já tenho tanto comprometido com os meus fixos e eu tenho tanto comprometido com o meu produto. Fora isso, ainda tem a manutenção da empresa, a manutenção do meu salão de beleza ou do negócio que você que está assistindo aí agora está adaptando. Então, eu preciso pegar o valor, no caso do produto, pegar o valor do meu produto, né? Que seria, por exemplo, uma máscara de 1.000 gramas. Eu vou pegar o valor da minha máscara e dividir pela quantidade de gramas. Logicamente que tem alguns conteúdos meus que fala também de taxas de desperdício. Em algum vídeo você vai ver um vídeo falando só de taxa de desperdício, porque quando eu falo que pega R$100 e divide por 100 gramas, por 1.000 gramas, fica fácil encontrar o valor de cada grama. Mas tem que lembrar que existe a taxa do desperdício, existe a taxa do prejuízo e que em outro momento nós vamos falar sobre ele também. Busque lá no canal do YouTube que você vai ver, tem muita coisa interessante. Se você não é inscrito, inscreve lá, que tem muita coisa para o segmento da beleza que pode ser adaptado para qualquer outro segmento. Então eu encontrei o valor do grama, que eu tenho uma tabela no meu estabelecimento, o valor de cada grama do shampoo, da máscara, do condicionador, da progressiva e assim sucessivamente. É como se eu falasse para você assim, ó, a beleza, o salão de beleza deixou de ser self-service. O que é self-service? É você usar o pump, ou seja, o pump para você tirar o seu produto, em vez de você dar 10 borrifadas e a mão não mede nada, você vai na balança e o cliente paga por o que ele usa e não porque você acha que o profissional vai colocar aquele monte. O cabelo só pega o que tiver que pegar. Ele pegou aqui por cima, ele não vai penetrar mais. Lubrificou a fibra capilar, acabou. É como se você fosse num restaurante, por quilo você paga pela comida que você comeu. Quem come muito sabe que come muito, quem come pouco sabe que come pouco. No salão de beleza, quem tem muito cabelo sabe que tem muito, quem tem pouco sabe que tem pouco. Então é importante que seja justo e o seu profissional, o seu cliente possa pagar exatamente pelo valor que ele utiliza. E o profissional possa ter essa consciência que se ele utilizar mais, ele está jogando dinheiro no ralo e com isso o poder de negociação da sua comissão está sendo comprometida. Se eu já encontrei o valor de grama, é importante para facilitar, para que todo mundo no salão tenha, faço uma média. O que seria uma média? Uma média para tamanhos de cabelo. Por exemplo, eu posso padronizar, você vai pensar nos seus clientes, eu posso padronizar uma raiz de coloração. Eu posso criar lá, por exemplo, 40 gramas de tinta, se for cabelo branco, com 60 gramas de água oxigenada. Eu padronizei. Então, toda vez que chega uma raiz, eu vou gastar 40 gramas de tinta e 60 de água oxigenada. Lembrando que eu posso gastar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Eu falei de média. Só porque eu não vou utilizar só isso, né? Quando eu penso no valor de uma coloração, eu estou de raiz, eu estou pensando em 40 gramas de tinta, 60 gramas de água oxigenada. Eu estou pensando no par de luvas que eu preciso utilizar, que eu não ganho a luva, então eu pago pela luva também. Eu vou utilizar 10 gramas de shampoo, se for um shampoo de boa qualidade, 10 gramas de condicionador e 2 toalhas. Então, se eu criar essa média assim, é como se você pensasse transferisse isso para uma lanchonete, para qualquer coisa que utilize, que trabalha com matéria-prima e que trabalha com pessoas também, né? Lógico, todo mundo trabalha com pessoas, mas que faça uma média por consumo por pessoa.
Então, nesse exemplo que eu te dei, se eu já coloco 40 gramas de tinta, o valor na frente, o valor da água oxigenada, o valor da luva, o valor do condicionador grama, eu crio uma média ali. Fica mais fácil para quando eu for fazer um procedimento, eu saber, por exemplo, uma cor de raiz que eu cobrei R$90, que eu já sei que o produto foi o seu valor do grama e já fiz uma média, que o valor da média seria R$20, por exemplo. Então, eu preciso acordar que eu tenho R$90, menos, por exemplo, R$20 de produto, com a comissão, eu já sei o valor dos meus ciclos, sei o valor da minha hora, fica fácil fazer a dedução. Mas logo na frente eu vou explicar para você melhor. Eu posso ter vários tipos de preço no meu salão, que é um norte para mim. Até nesse momento eu te falei de 40 gramas de tinta, que é para uma cor de raiz, um retoque de raiz. Mas eu posso ter 3 medidas, ou seja, pequeno, médio e longo, ou pode ser cabelo curto, cabelo pouco, cabelo médio e cabelo extra longo. Eu posso criar uma média aí. Então eu fiz uma média de 40 gramas, eu posso deixar uma média pronta de 60 gramas, que é um tubo. Neste exemplo de um tubo, eu vou colocar o valor de 60 gramas de um tubo, o valor de 90 gramas de água oxigenada, o par de luva que ele está presente em todo o procedimento químico, 20 gramas de shampoo, que já estou fazendo uma média um pouco maior, 15 gramas de condicionador e 2 toalhas. Como assim 2 toalhas? Como que eu calculo o valor da toalha? Quando você percebe quantas vezes o seu cliente for para o lavatório, é uma toalha. Então, se eu só lavei o cabelo, para corte, eu utilizei uma toalha, que normalmente dá uma média de R$1 por lavada de toalha, que é o que você loca ou que você utiliza o sabão, a água na sua casa. Se eu vou fazer a coloração, normalmente eu vou usar 2 toalhas, porque eu preciso tirar o excesso da toalha desse cabelo. Se eu for fazer mechas, eu vou fazer a mesma coisa com mecha, lembrando que mecha eu posso usar 4, 5 toalhas, se for um procedimento de papel, que eu enxago a cada retirada do papel. Isso eu fiz até no momento com a coloração, mas eu posso fazer com a hidratação também. Posso criar uma média de cabelo curto, de cabelo médio e de cabelo longo. Para cabelo curto eu posso colocar, gente, exemplo, tudo depende do produto que você utiliza. É como se você pensasse num azeite de boa qualidade. Um azeite de boa qualidade basta um fio. Um azeite que não é de boa qualidade é de um fio maior. Se é um cosmético de boa qualidade, basta 3, 4 gramas. E ele consegue hidratar o cabelo. Se é uma máscara simplesmente condicionante, você vai gastar 10, 15 gramas. Então, é importante que eu dê importância à qualidade do meu produto, que o que você acha que pode ser caro sai muito mais barato pelo custo-benefício. Então, eu posso criar a hidratação com 10 gramas para cabelo curto ou cabelo médio, não sei o rendimento desse produto, então eu posso colocar assim 10 gramas de shampoo, 10 gramas de máscara. O condicionador eu utilizo de forma opcional. Tem salões de beleza que usa o condicionador para hidratar cabelo. Tem salão que usa depois da máscara. Tem salão que não utiliza condicionador, usa só shampoo e máscara. E eu tenho uma dica para você. Se você tem um cabelo muito embaraçado, um cabelo que fez algum procedimento de ombre hair, está muito descolorido, ou alguma coisa, está amarrando, a questão de dar uma leve condicionada antes da máscara, vai acontecer com que você economiza a máscara e você consegue uma espalhabilidade melhor. Lembrando que todo tratamento é fundamental que seja penteado, que seja desembaraçado. Aí eu fiz um valor, sei o valor do ciclo, o valor do dia, o valor da hora, sei o valor de cada grama. Agora nós estamos criando o valor de cada porção média para o cabelo médio, para o cabelo curto, para o cabelo longo. Nós fizemos a média de cabelo de 40 gramas, que é só raiz, e de 60 gramas, que é um tubo. Agora nós estamos numa média de cabelo com 10 gramas de shampoo, 10 gramas de máscara, 2 toalhas, 3 gramas de creme sem enxágue, ou seja, leave-in, e eu vou colocar o valor na frente desses produtos. Por que é importante que eu faça isso? Porque na hora que eu for negociar com o meu profissional o quanto que eu vou pagar para ele,
fica mais fácil para eu negociar o valor da minha comissão e saber se o que sobra dá para pagar os custos da minha empresa. Então eu posso criar uma outra medida que seria 15 gramas de shampoo, 15 gramas de máscara para hidratar um cabelo longo, extremamente longo e poroso. E posso usar o condicionador como opcional e o creme sem enxágue com estratégia de economia, com estratégia de desembaraço. E isso eu posso fazer com todos os procedimentos do salão. Isso você pode fazer com mechas também. Uma mecha que eu tenho como parâmetro, porque se você não tem um sistema, ou às vezes é difícil para alguém ficar anotando tudo que foi gasto, se você cria uma média, fica mais fácil do controle de produto, do controle de comissão e o que você cobra do cliente, né? E faz toda a diferença. Então eu posso criar a média para mechas, eu crio uma média ali para 50 gramas de pó descolorante, 70 gramas de pó descolorante, 100 gramas de pó descolorante, e eu já tenho a tabela das gramas. Fica mais fácil eu utilizar 4 gramas a mais, 8 gramas a mais, eu só faço o cálculo, né? E se você conhece alguém que não precisa de um vídeo como esse, que tem dificuldade de formar preço, que tem dificuldade de dar o preço para o seu cliente, de formatar o preço, o valor da comissão para o seu profissional, aqui embaixo no seu celular tem um triângulozinho de cabeça para baixo, pontiagudo, parecendo a gaivota. Vai lá e compartilhe por direct com todas as pessoas que você acha que vale a pena. Lembrando que esse produto pode servir para várias pessoas, independente do segmento da beleza. Pode se adaptar para uma lanchonete, para uma pizzaria, para uma casa de comida japonesa, para uma sanduicheria, por uma pizzaria, sucessivamente, até mesmo para você que vende produto, porque os custos, eles não vão deixar de existir em nenhum segmento, claro, né? Então eu crio para todos os valores assim, que fica mais fácil quando, lembrando que quem for calcular o serviço de mechas, não esqueça que nós temos papel alumínio para calcular. Eu posso calcular a princípio por um rolinho de supermercado, na média de R$5, como também eu tenho que calcular a questão do tonalizante, se você usa tonalizante. A emulsão reveladora, olha, é um trabalho que dá trabalho, mas que dá lucro e dá prazer. E todas as pessoas, todos os meus alunos que passaram por mim, só de olhar no cabelo do cliente, ele já sabe fazer o cálculo, né? E para que você possa fazer o cálculo, é comum que no segmento da beleza, que o profissional receba por corte e escova 50%. E tem-se quem fala que corte e escova não tem custo. Tem sim, tem custo, tem os fixos, né? Tem o seu conhecimento, e eu brinco muito, se não tivesse custo, você iria para uma pasta pública para executar esse trabalho. Então tem custo sim. Então, e tem o custo de cartão também, que o cartão, ele não vai, o dinheiro que passa, a taxa que passa no cartão, ela não é do meu profissional, ela não é do meu cliente, ela não é do dono do salão. Passou pela máquina do cartão, ela já é da operadora. Então já existe essa taxa, que é a nossa moeda de plástico, ninguém anda com dinheiro no bolso. Poucas pessoas, na verdade, entram com dinheiro no bolso. Então, é importante que, se eu pago 50% de corte e escova, eu entendo que 50% eu paguei para o meu profissional e que já não sobrou 50% mais para o dono do salão. Tem as taxas operacionais, tanto nos fixos, quanto também nas taxas do cartão. Então, uma sugestão aí é que o profissional, se o dono do salão que acorda com o seu profissional e já pensa na taxa administrativa ou retirada da taxa de cartão. Tem salão que prefere fazer isso embutidamente e já paga 45% de corte e escova, porque ele já subentende que essa diferença já cobre as taxas do cartão. E com isso, já fica mais fácil para que eu possa organizar a compreensão, a compreensão do meu acerto com o profissional, e o que sobra facilita.
E para as químicas, já é usual que o profissional, que o dono do salão paga uma média de 30%, 35% e até 40% de um procedimento químico. Lembrando que quem paga 40% para procedimento químico, que ele tenha noção do que é custo fixo, do que é custo por hora, o que gastou de produto e se pagou 40% se o salão não está no vermelho. E essa conta, ela é simples e fácil de ser feita. E a sugestão que eu tenho para você é que você possa colocar no papel, você que é dono de salão, você que é gestor, você que é gerente, você que é simplesmente empresário do seu segmento e você é autônomo, que você tenha conhecimento, porque existe o desconhecimento da ilusão sobre a lucratividade, dos preços equivocados, que você faz uma promoção, ou paga uma comissão alta, ou paga uma comissão até justa, mas usa o produto demais que acaba achatando sua margem de lucro. Aí você paga a comissão errada, usa o produto de forma que não é certa, faz uma promoção sem calcular, aí está no vermelho. E qual que é a conclusão que a gente chega com isso? A conclusão que a gente chega com isso é que você precisa avaliar, dar um exemplo básico para você. Vamos pensar no serviço de R$100? Tá. Então, o que é comum hoje acontecer é num serviço de R$100, você tira a primeira comissão do profissional. Então vamos simular só para que você possa compreender o raciocínio, para ver se esse valor você pode dar para o seu cliente, para ver se a comissão está justa para o seu profissional e para ver se os fixos se o que sobra pagar os fixos e tem um montante que é do dono do salão, né? Então vamos pensar no serviço de R$100, onde você paga 30% de comissão, que é uma comissão utilizada, mas pode ser 35% se for sua realidade, pode ser 40% se for sua realidade. No serviço de R$100, se eu pago, estou falando de química, de uma cor de raiz, então vamos pensar R$100 menos 30%, que é a comissão do profissional. Sobrou o quê? Sobrou 70. O que eu utilizei de produto nesse procedimento? Se eu fiz uma cor de raiz, nesse exemplo meu, eu usei R$25 de produtos. Então, eu tenho R$100 menos 30% da comissão do profissional por 70. Aí, eu tirei R$25 do produto. Aí, me sobrou o quê? R$45. Nesses R$45, eu preciso saber o valor da minha hora. Vamos pegar um exemplo de uma hora rasa, só para compreensão? Uma hora de R$10. Se eu fiz um procedimento de coloração, eu normalmente utilizei 1h30, que é mais ou menos 15 minutos para aplicar, uns 40 minutos, 45 para de pausa. Aí eu vou dar uma lavada nesse cabelo e vou dar uma leve retirada no excesso e arrumar a franja. Desde que o cliente chegou até a hora que o cliente se foi, se ele não escovou, não fez nenhum procedimento, ele esteve no seu salão aproximadamente 1h30. Então, se nossa hora 10 horas desse exemplo, eu tenho R$15 de hora trabalhada, que esse valor da hora é que vai pagar os valores fixos do que eu disse para você anteriormente, que é o que existe independente de ter o cliente. Então, recapitulando, R$100 o valor da cor de raiz, menos 30% da comissão do profissional, que dá R$70, menos R$25 de produto, 70 menos 25 dá 45, menos 1h30 que foi utilizado de tempo de coloração, que deu R$15, 45 menos 15 sobrou R$30. Aí você pensa que é lucro. Não é lucro. R$30 sobrou para você pagar a operação. O que é operação? Agora você vai pensar no material de limpeza, você vai pensar naquele cafezinho, no copo descartável, num fundo de reserva que você precisa ter se estourou um secador, se o ar-condicionado deu pane. Então, assim, imagina que se eu sei de tudo isso, eu já tenho que pensar num capital de reserva. Ou eu sei pensar que nesse mês a minha margem foi tanto de lucro.
se eu deixo o produto self-service, se eu pago uma comissão alta para o meu profissional, ou não falo nem comissão alta, ou comissão que não seja justa, e se eu não tenho noção dos fixos, eu entrei no vermelho. Qual que é a sugestão? Que você faça o valor de todos os seus serviços por grama, por média de porção, cabelo médio, curto, longo e extra longo, para que você possa ter noção do custo do produto primeiro. Você faça as suas contas dos seus fixos, divida pela quantidade de horas trabalhadas, de dias trabalhados primeiro, depois divida pela quantidade de horas, tira a taxa de ociosidade, que é a taxa que normalmente está livre, que não tem atendimento, que na média de 30%, no máximo 35%. Aí, com tudo isso, eu posso utilizar o que normalmente acontece nos salões de beleza, que eu pago para corte e escova entre 40%, 45%, no máximo 50%, e vou encaixar nessa realidade e ver o que sobra. E se for na questão da química, 30%, 35%. Para quem paga 40%, tem que tomar cuidado para que, se você não está tendo prejuízo nesse valor. Se eu faço essa operação, essa simulação no papel, eu consigo dar o preço para o meu cliente de forma justa, lembrando que eu vou dar a opção, se ele quiser um produto de melhor qualidade, um produto com preço mais caro, mais agregado, como eu posso dar opção para o meu cliente que é um produto mais barato, de boa qualidade também. O produto sai caro para o cliente à medida que ele sai caro para o salão. E quando eu falo caro, não é caro de valor, não. Quando eu falo caro de somatória do montante de tudo. Por isso que muitas vezes eu brinco que uma Coca-Cola aqui pode custar R$3 e a mesma Coca-Cola no shopping pode custar R$8, R$10, por causa dos valores fixos embutidos. Então, pessoal, eu gostaria de pedir para que você compartilhe essa live e que você vá lá no meu YouTube, no canal do meu YouTube, que vocês possam se inscrever. Tem muito material legal para você utilizar. Na minha bio tem como você entrar no Telegram, tem alguns materiais gratuitos que eu estou disponibilizando lá. Eu tenho certeza que a partir dessa live você não vai ficar preocupado mais se você ganhou ou não ganhou dinheiro no procedimento, porque a tarefinha está aí. Você vai fazer de acordo com a sua realidade, vai pegar os seus produtos com a nota fiscal, vai fazer a divisão e você vai ter a certeza que salão de beleza ainda é uma das coisas mais lucrativas e prazerosas que nós temos no nosso segmento. Foi um prazer estar com você.